família, como é que vocês estão? Bom, eu espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai bater um papo sobre salvação. Sei que a gente fala muito sobre isso e na verdade a gente tem que falar muito sobre isso mesmo, porque essa é a nossa missão. E sempre tu falar para deixar de uma forma bem clara e bem simples, para que vocês entendam e que todos sejam abençoados. Existe um versículo que diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa passagem ela está em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o nosso bate-papo hoje vai ser em torno disso. Vamos orar para Deus abençoar e conduzir tudo que for falado aqui hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, eu me coloco aqui na sua presença, Senhor, para convidar o Senhor, para junto conosco, meu Deus, nos ensinar aquilo que é a Tua palavra, aquilo que é a Tua direção, para que venhamos a Te seguir, meu Deus, de maneira correta, de maneira pura, de maneira sincera, abraçando a fé, meu Deus, e não apenas, meu Deus, nos apegando àquilo que nós concordamos. Esteja conosco, meu Deus, é o que eu te peço. Amém. Então, pessoal, o nosso bate-papo vai ser em torno disso. Quem crer e for batizado será salvo. O que para você é crer? Você já parou para pensar no que significa crer para você? Qual o significado de crer? Porque batizado a maioria de vocês já foi. Eu creio que a grande maioria já foi. Mas será que vocês realmente creram? Porque existe uma diferença entre você ouvir, você concordar e você realmente crer. Vamos no livro de Mateus, Mateus 21:32. Mateus 21, capítulo 21, versículo 32. Ele fala o seguinte: porque João veio a vós no caminho de Jesus, e não o credes, ou seja, vocês não acreditaram nele. Mas os publicanos e as meretrizes, que eram as pessoas incrédulas, eles ouviram a pregação e creram. Vós, porém, vendo isso, ou seja, vocês não acreditaram no que João falava, e vocês mesmo vendo que pessoas vinham e se convertiam e mudavam de vida, vocês não acreditaram. Nem depois vos arrependestes para crer. Ou seja, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 32, ele fala que as pessoas daquela época não se arrependeram para crer. Então aqui você entende que o arrependimento ele vem caminhando junto com aquilo que é a crença, com a sua fé. O que aconteceu aqui foi que as pessoas daquela época, mesmo sabendo da promessa, eles viam João pregando, João falando. João não falava em nome dele, ele falava em nome de Deus. E mesmo assim, muitos daqueles não acreditaram, aqueles que faziam parte da promessa. Da mesma forma acontece com a gente às vezes, a gente está dentro da igreja, tem pessoas que estão falando com a gente, orientando, se dedicando em estar sempre conversando, explicando as coisas, explicando tudo em nome de Deus. Não são experiências próprias, não são palavras que são faladas da própria cabeça, são coisas de Deus. E muitas vezes não é dado crédito a isso. E essas pessoas que não dão crédito, que não abraçam a fé realmente, elas veem outras pessoas chegando, essas pessoas chegam, essas pessoas mudam de vida, elas se convertem realmente, elas desenvolvem na fé, elas fazem discípulos e elas ficam paradas. Então é isso que Jesus está falando aqui. Porque vocês, além de não acreditarem naquele que eu enviei para falar de Deus para vocês, vocês, mesmo vendo que aqueles que estavam ali de coração, desenvolviam, cresciam, mesmo assim vocês não se arrependeram para crer. Ou seja, o crer e ser batizado, ele está inteiramente ligado ao fato de você abraçar a fé. Porque eu concordar com o que você fala não significa que eu vou fazer o que você faz. E esse crer aqui significa justo isso. Esse crer significa justamente você, além de concordar com aquilo que é ensinado para você, você abraçar aquilo e transformar isso num estilo de vida para você. Você fazer isso realmente mudar a sua maneira de viver. Porque se a sua fé ela não te move a ser diferente, ela não te faz ser diferente, não te faz ser melhor, não te torna uma pessoa mais próxima de Deus, então o que você tem não é fé, você é apenas uma pessoa religiosa.
Você é uma pessoa que ainda não se arrependeu. Se a sua fé não te fez se arrepender do pecado que você pratica, daquilo que você sabe que é errado, e você continua fazendo, não é uma fé, você é apenas um religioso. Porque você ainda não se arrependeu. Você ainda não compreendeu que aquela orientação é para o seu bem. Que as coisas que são ensinadas são para te fazer uma pessoa melhor. Que aquilo que está aqui, que a Bíblia ensina, isso aqui não é um menu em que você vai abrir e vai escolher apenas a parte que é boa para você, a parte que é agradável. Aquilo que você não concorda, aquilo que for contra a sua ideologia, aquilo que te ensinam na escola, aquilo que seus amigos falam, aquilo que toda essa doutrinação de empoderamento fala, aí você não acredita, porque você quer ser livre, você não quer ficar preso a uma religião, mas na verdade você está preso. Você está preso a seus costumes, está preso à sua maneira, e Jesus ele está dá aqui uma advertência, porque isso implica diretamente na salvação. São pessoas que estavam enganadas, elas estavam andando praticamente em círculos, elas eram pessoas que elas eram religiosas, elas conheciam as profecias, elas conheciam a profecia de que viria o Messias, mas quando o Messias chegou, elas duvidaram daquele Messias também. Mas elas continuaram se preocupando com as práticas religiosas. Eram pessoas que, assim como no judaísmo antigo, né, eles tinham, tem até hoje, mas na época eram práticas de costumes, não coma isso, é festa disso, festa daquilo outro. Só que muitos deles não receberam a Cristo, ou seja, eles não abraçaram a fé. Então essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Como é que está a sua fé? Como tem sido a sua fé? Você tem abraçado realmente a fé? Você tem acreditado ao ponto da sua crença te levar a ser salvo? Ou não? Você tem tempos de igreja, anos de igreja, ou anos que você diz que é de Deus, diz que é um filho de Deus, e você continua preso a pecados, a práticas, a coisas que a Bíblia condena, que você sabe que são erradas. Então, hoje, a nossa meditação, a nossa conversa é a respeito disso. Eu quero que você pense um pouco nisso, medite um pouco sobre essas palavras. Porque quando a Bíblia fala que no livro de Marcos, a Bíblia nos diz que todo aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, pensa um pouco para onde essa sua crença ela tem te levado, tá ok? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero que Deus abençoe. Eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e que vocês sejam abençoados por essa palavra, por essa meditação. E se você for abençoado, compartilhe isso com outras pessoas, ou apenas comente aquilo que você entendeu, aquilo que Deus falou com você, porque é muito importante isso. A gente não pode ficar aprendendo aquilo que Deus fala com a gente somente